Quando eu estou removendo cárie de uma cavidade ali bastante profunda, que eu sei que tem proximidade com a polpa e eu sei como, não é porque eu sou adivinha, não, é porque eu tenho já como protocolo fazer radiografia periapical inicial e radiografia interproximal inicial daquele dente, então eu tenho pelo menos alguma referência, né, de qual que é a profundidade, qual que é a relação aí de proximidade, pelo menos nessa imagem 2D que seja, mas entre lesão de cárie e polpa, tecido pulpar. E o que eu tenho de critério daí, né? O que influencia, quais são as variáveis realmente importantes e que não podem de jeito nenhum ser deixadas para lá, ser negligenciadas na hora de eu conduzir ali uma exposição pulpar, para falar, poxa, eu vou fazer a endo desse dente, eu vou simplesmente tentar fazer um capeamento pulpar direto, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que voltar um pouco na linha do tempo, né? E antes de eu ter anestesiado esse meu paciente, eu tenho que ter realizado todos os testes clínicos de diagnóstico e o melhor que a gente tem hoje de referência para poder saber o quê? Qual que é o status daquela polpa? É claro que o status totalmente real daquela polpa a gente saberia aí mais fazendo um exame histológico, mas na clínica a gente tem o teste térmico frio, a gente tem, né, a possibilidade de realizar um teste elétrico, então são referências que eu tenho uma ideia, eu posso ter uma ideia, é lógico, a gente não tem 100% de acurácia, né, em nenhum teste, mas a gente tem referências muito fortes e muito importantes, assim como as referências dadas pela própria história, o relato do paciente. É um paciente que chegou já relatando para você, poxa, tive dor espontânea. Pior, tive dor espontânea que eu precisei tomar medicação para controlar. Pera lá. Então isso daí já me indica o quê? Que aquele tecido pulpar, muito provavelmente, ele já se encontra num estágio inflamatório irreversível. Então, se eu tenho um tecido pulpar num estágio inflamatório irreversível e eu tenho um paciente que é um paciente adulto, que não tem nenhuma objeção, nenhuma contraindicação da realização de um tratamento endodôntico, que ele tenha formação radicular completa, que eu já praticamente ali cheguei na polpa, né? Então eu não estou mexendo em tamanho de cavidade, não estou mexendo em nada disso. Qual que seria, né, a justificativa para falar, eu vou tentar fazer um capeamento pulpar direto aqui? Veja bem, você posso tentar fazer, a gente pode tudo, né? Quem toma a decisão clínica dentro do nosso consultório é sempre a gente. E é lógico que, né, o responsável pelo procedimento acaba sendo o profissional que está ali, que tomou a decisão. Agora, se eu posso compartilhar a minha bagagem como profissional que faz endodontia já há 20 anos, que dá aula aí desde 2007 pelo menos, ou seja, acompanho muitos colegas em cursos de especialização, de atualização, de mestrado, todos os colegas, né, aqui dos cursos online dentro da Endolovers. Então, é uma bagagem já de feedbacks clínicos em cima de colegas que sim, às vezes falam, poxa, eu vou tentar, né? Vou tentar proteger essa polpa aqui, seja com hidrogel de cálcio, seja com cimento biocerâmico. Só que se aquele dente ele já deu todos os indícios para você, se aquela polpa deu todos os indícios de que ela não vai se recuperar, o que é o esperado da gente ver? Ali, às vezes, dependendo de como for, de que estágio que isso se encontre, que esse paciente ele vai precisar de intervenção endodôntica, seja dali algumas poucas semanas, poucos meses ou até 1, 2, 3 anos. E pior do que isso é aquele paciente que nem sabe amanhã ou depois que precisa de um tratamento de canal e que tem um foco de infecção na boca. Por quê? Porque uma das coisas um dos desdobramentos possíveis e relativamente comuns desse tipo de protocolo, quando o tecido pulpar já está dizendo para você, olha, eu estou no estágio irreversível, não vou me recuperar. Daqui para frente, todos os meus pontos de necrose que estão espalhados aqui pelo meu tecido pulpar, né, eles vão acabar sucumbindo, a polpa vai sucumbir e vai entrar em necrose. Às vezes essa necrose ela pode ser silenciosa. E aí a necrose silenciosa às vezes pode instalar naquele paciente um foco de infecção, um comprometimento periapical, uma lesão periapical que pode ou não em algum momento da vida dele ser descoberta ou agudizar. Tá? E aí a gente entra num outro debate, porque daí você fala para mim, fala, poxa, o paciente tem uma lesão periapical, né? Ou seja, um foco de infecção conhecido ali e está vivendo com aquilo e nem sabe daquilo. Né? A gente não tem hoje, né, uma explicação, um conhecimento super aprofundado, a gente arranha a superfície
né, estabelecendo as inter-relações, começando a ver, né, qual que é o impacto disso, isso tem um impacto sistêmico, qual que é esse impacto sistêmico, sim ou não, né, em curto, médio e longo prazo. Então, numa dessa, eu prefiro hoje, né, eu estou falando como profissional que mantém ética e responsabilidade, eu uso o que eu tenho hoje de orientação, né, para essa tomada de decisão clínica, se o paciente ele já é um paciente adulto, ou seja, tem informação radicular completa e todos os testes clínicos somados à história clínica daquele paciente me indicam que aquela polpa ela já está num processo de pulpite irreversível, às vezes com o paciente tomando medicação, né, com dor espontânea, aquela dor bem característica daquela pulpite bem avançada, às vezes até com uma certa sensibilidade ao toque, à percussão nesse dente, com certeza a minha opção para o paciente desse dentro do consultório e a minha orientação, né, para o colega que vier discutir ou questionar um caso desse comigo, com certeza vai ser orientação para um tratamento endodôntico, certo? Porque dentro aí do custo-benefício, dentro dos prós e contras e dentro das probabilidades disso ter um desfecho, né, negativo no sentido, essa polpa vai necrosar e daí eu não vejo como, né, um paciente com formação radicular completa, essa polpa vai necrosar, se ela vai necrosar daqui 3 semanas, ou daqui 3 meses, ou daqui 1 ano, né, não vejo talvez isso como um ganho pro paciente, falar, mas nossa, demorou 1 ano a mais para ele fazer a endo, tá? Mas isso porque doeu, e se não tivesse doído, teria às vezes ficado aí com esse dente necrosado sem o paciente saber e colocando aí num risco, né, a saúde dele que a gente nem tem como explicar exatamente qual que seria, né, como dimensionar o que seria esse risco dessa permanência dessa lesão ali silenciosa, certo? Então, é claro, né, em saúde a gente não tem assim uma coisa tão matemática, né, tão extremamente objetiva, né, existem muitas nuances, muitas variáveis nesse meio do caminho, então o que eu estou compartilhando aqui com você é exatamente essa, né, das orientações, do que a gente tem de respaldo, de execução de uma clínica odontológica aí bastante responsável e, logicamente, né, pensando sempre, né, num procedimento que a gente realiza hoje, a gente não está olhando só como é que esse paciente vai estar hoje à noite, não é isso só, é isso aliado ao desdobramento desse tratamento, dessa conduta clínica ali, enfim, em poucos dias, poucas semanas, poucos meses, né, ou muitos anos. Certo? Então, pesa aí seus casos clínicos, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like pro vídeo, é muito importante saber que a gente tem ajudado você, que tem sido positivo você receber esse tipo de conteúdo, e se você quer receber ainda mais e não perder nada, você tá inscrito no canal, se não tá, se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê em breve.